Quero dar as boas-vindas aos irmãos que têm participado conosco desses estudos proféticos e hoje vamos dar sequência na lição do dia, que vai trazer sobre o assunto mensagem do segundo anjo. Eu gostaria de salientar um pouquinho. Na lição anterior nós estudamos sobre tardança e clamor da meia-noite, e nós vemos que quando surgiu a compreensão da data de 22 de outubro e a razão dele não ter vindo no dia 18 de abril, isso constituiu o clamor da meia-noite, quando os crentes dentro dessas igrejas, dentro das várias denominações, foram então ali para pregar esta mensagem. Porém as igrejas então rejeitam a mensagem, proíbe que essas mensagens fossem pregadas ali dentro, e ainda acabam culminando na exclusão daqueles irmãos. Então os crentes que eram oprimidos nessa igreja, ao serem excluídos, que Jesus sai com eles, conforme já foi estudado, e eles agora estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. Muito importante lembrar que os líderes, os que primeiramente começaram a pregar a mensagem de 22 de outubro e dar a explicação por que não dia 18 de abril, esses foram excluídos. Mas quando vem a mensagem do segundo anjo, que é seguida da mensagem do primeiro, o primeiro anjo é seguido de um segundo. O segundo diz: caiu Babilônia. Caiu Babilônia por qual razão? Porque rejeitaram a mensagem de 22 de outubro. Mensagem de 22 de outubro, na parábola, chama-se clamor da meia-noite. Mas na tríplice mensagem, a mensagem do primeiro anjo. Então rejeita a mensagem do primeiro anjo, o segundo vem e diz o que? Caiu Babilônia. E quando soa essa mensagem, caiu Babilônia, no cumprimento do segundo anjo de Apocalipse 14, então 50 mil então abandonam as igrejas, se sentem justificados, porque eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Então agora vamos para iniciar a nossa lição do dia, a mensagem do segundo anjo. O verso 8 diz-nos o seguinte: e sobre sua testa havia um nome escrito, mistério, Babilônia, a grande. Apocalipse 17, verso 15, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então nós vemos aqui fazendo alusão, João no Apocalipse fazendo alusão a respeito dessa Babilônia. Então fala ela sendo o que? A grande, a mãe das prostitutas. Nós bem sabemos que o desfecho final é justamente em cima dessa grande mãe Babilônia, que já vem desenvolvendo o seu trabalho aí há bastante tempo. A primeira pergunta, fazendo alusão então a respeito da experiência dos adventistas lá em 1844, diz-nos o seguinte: deixando de olhar favoravelmente a obra adventista, como as igrejas agiram. Olha só, em vez das igrejas pegarem e olhar de forma favorável à fé adventista, como é que elas olharam? Então vamos ler no livro de Timóteo, no capítulo 14, versículo 15. 1 Timóteo, verso 14, verso 15, diz-nos o seguinte: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Poderia ser que ele tardasse, mas que Timóteo soubesse como convinha andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós vamos observar que aqueles irmãos que abandonaram aquelas igrejas, que era constituída justamente como coluna da verdade, eles se basearam nesse texto. Eles se sentiram justificados porque a igreja abandona então agora os marcos principais, as verdades que estavam agora em ebulição no momento, que era a proximidade da vinda de Jesus. Vamos ver como a nota nos coloca nesse assunto. Como sua obra, falando
de Miller, como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor. Mas, decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda agitação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperanças nas reuniões de oração da igreja. Assim, isso já no período do clamor da meia-noite, ou seja, antes do clamor da meia-noite, a obra de Miller tendia a edificar a igreja, então foi olhada com favor. Porém, agora essa mensagem era para edificar a igreja a mesma coisa. Porém, a igreja nega esse desejo de conhecer, de reconhecer a verdade bíblica. E agora impede os seus membros também de comentar esse assunto, nem nas reuniões de orações. Aí ele diz assim os crentes encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e repugnavam separar-lhes dela. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de pesquisar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Daí se sentiram justificados a desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas. Muito importante isso aqui, nós acabamos de ler a respeito da parábola das 10 virgens, tardança e clamor da meia-noite, e agora quando chega no ponto em que é rejeitada a mensagem do primeiro anjo, que era 22 de outubro, que na parábola era clamor da meia-noite, ao haver essa rejeição, houve a exclusão. Isso na parábola significa também o quê? Segunda saída, a saída do verso 6, a qual as virgens, ouve-se o clamor, aí vem o esposo, sair ao seu encontro. Então elas são excluídas das igrejas e agora fazem o quê? Vão fazer aquilo que o mestre fizera, buscar as que estavam perdidas. Neste momento aqui, desenvolve novamente duas classes, virgens prudentes e virgens loucas. A próxima pergunta, dentro da primeira e segunda parte, diz que diante dos fatos que passam, os crentes do advento se sentiram justificados a dar, então eles se sentiram justificados a não permanecer numa corporação que não permitia que ali fosse pesquisado a palavra de Deus. Então esse ponto foi crucial para que eles então realmente abandonassem as igrejas a qual eles não poderiam mais compará-las como coluna e base de toda a verdade. Avançando então para a segunda pergunta da lição número 9, diz o seguinte: naquele ano de 1844, o que se evidenciou? A conformação gradual com o mundo vinha acontecendo? E este fato era notado e comentado? Segundo São João, no capítulo 1 São João, no capítulo 2, verso 15 e 16, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que texto maravilhoso, né? Então nós vemos aqui uma comparação de que tudo passa, tudo é vaidade, Salomão já dizia isso. E agora aqui nós vemos que foi notado justamente uma queda muito brusca das igrejas na época. Obviamente que aquela mensagem da vinda de Cristo, em 22 de outubro, na questão da mensagem do juízo, temer a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a sua hora, e também a questão do final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, todas essas mensagens tendiam a fazer o que na igreja? Fazer um trabalho de uma reforma espiritual. Obviamente que houve, em parte, uma parte que aceitou foi chamada virgens,
E agora, ao final, ao chegar lá no dia 22 de outubro, que vai ser a chegada do esposo, então nós concluiremos, segundo os textos, segundo os relatos inspirados, quantas pessoas dessas 50 mil que abandonaram as igrejas, então aceitaram a mensagem, ou seja, aceitaram, estavam preparados para encontrar com o esposo e assim entrar para o banquete. Então, a nota da segunda pergunta também nos diz o seguinte: por esse tempo, uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual, mas constante, com as práticas e costumes do mundo, e bem assim um declínio correspondente na verdadeira vida espiritual. Mas naquele ano, 1854, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado, tanto pela imprensa como do público. Lembremos aqui que a imprensa americana, toda ela era protestante, uma grande parte, e ela fazia uma autocrítica do desenvolvimento do conjunto aqui citado. Vamos lembrar que quando Miller e seus companheiros pregavam, e depois houve lá atrás alguma zombaria a respeito, a própria imprensa condenou a atitude daquelas pessoas. E agora nós vemos aqui que quando chega nesse ano, a qual as igrejas não aceitam, agora já na mensagem do amor, não aceita a questão da vinda de Cristo para 22 de outubro, aquele ano tornou-se notável a queda de forma brusca na espiritualidade da igreja. Então essa decadência súbita e notável justamente é consequência da rejeição dessa mensagem da próxima vinda de Jesus. A terceira pergunta coloca-nos da seguinte forma: o que sucederá onde quer que exista a causa idêntica? E o que ocorre por fim com quem voluntariamente abafa as convicções do dever? Assim, o que ocorre com a igreja que menospreza a mensagem da verdade. Então nós vemos aqui o que sucederá aonde existe causa idêntica. Então Paulo, falando aos Tessalônicos, no capítulo 2 do segundo Tessalonicenses, do versículo 10 a 12, diz o seguinte: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então há uma responsabilidade muito grande àqueles que são levantados e agitada a sua consciência e ele abafa as suas convicções. Então desses tais aqui, diz que para que sejam julgados todos que não creram a verdade, tiveram então a oportunidade e não quiseram aceitar. Também lá em 1844, as pessoas que não aceitavam a respeito da vinda de Cristo perderam todo aquele pudor espiritual e ficaram à mercê de quem? Aos açoites do inimigo. A nota do grande conflito diz-nos o seguinte: onde quer que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Então veja bem, os irmãos, que é muito perigoso uma pessoa, quando ele se desperta para o assunto, vê que é verdade, e agora ele abafa essas convicções por questões pessoais, por questão familiar, por questão de trabalho, por questões de alguma vantagem. Diz que essa ala perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas. Esfria-se o amor, a fé e o amor. Entram a separação e a discórdia. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. Então, onde quer
que exista causa idêntica, os mesmos efeitos se seguirão. Então, da mesma forma, nós vemos aqui, como houve rejeição da mensagem do clamor, naturalmente a mensagem do segundo anjo foi necessária vir para fazer o quê? Anunciar a queda espiritual dessas igrejas. Na quarta pergunta é-nos feita da seguinte forma: quando foi pela primeira vez proclamada a mensagem do segundo anjo? E o que aconteceu com os que rejeitaram a luz do primeiro anjo? Como ficaram Satanás e os seus anjos diante da mensagem enviada do céu? E que ordem Jesus dá a seus anjos? Olha só, são vários pontos acontecendo aqui. É preciso nós compreendermos que a mensagem existe causa e efeito. Então, a mensagem do segundo anjo ele só veio por uma razão, porque houve rejeição da mensagem do primeiro anjo. Mas qual era a mensagem do primeiro anjo que foi rejeitada? A mensagem do dia 22 de outubro, quando as igrejas se acendem a ira e então excluem os pregadores que estavam clamando, dando a mensagem clamor da meia-noite. Então nós precisamos só fazer uma diferença entre clamor da meia-noite e mensagem do primeiro anjo. As mensagens são iguais. A mensagem do primeiro anjo era o quê? Temer Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quando é que iniciaria o juízo segundo a profecia das 2.300 tardes e manhãs? 18 de abril. Quando não veio 18 de abril, tem a tardança na parábola, porque a parábola também está tendo cumprimento anexo à mensagem do primeiro anjo, que começou em 1798. Agora essa mensagem, quando ela chega 18 de abril, não acontece, inicia-se o período da tardança, e depois Deus remove a mão do algarismo, o erro é explicado. Agora é dada a mensagem do primeiro anjo, na sequência, temer Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, agora dia 22 de outubro. Na parábola, pregar 22 de outubro é dizer o quê? Aí vem o esposo. O texto é nos claro quando ele fala a esse respeito. Mas aqui então o texto fala o seguinte, a pergunta é, quando pela primeira vez ela foi proclamada? Então no livro Vida e Ensino 50 e 51 diz aqui, nossas esperanças centralizaram-se então na vinda do Senhor em 1844. Esse era também o tempo para a mensagem do segundo anjo, que voando para o meio do céu clamou, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Aquela mensagem, falando de Apocalipse 14, verso 8, foi pela primeira vez proclamada pelo servo de Deus no verão de 44. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas. A quinta pergunta traz-nos uma experiência muito importante a respeito de uma ala que Ellen White fala sendo considerado como aqueles fariseus que nem entravam e nem permitiam que as pessoas também aceitassem Jesus. Eles nem aceitavam a Cristo e nem tampouco queriam que outros aceitassem. Então eles eram a pedra na roda. Em vez deles já ajudarem a roda, empurrarem a roda, não, eles travavam a roda. Diz o seguinte, que detalhe interessante encontramos em uma ilustração do movimento adventista vista pela mensageira do Senhor. Então 23, verso 13 de Mateus, justamente fala a respeito desses fariseus. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão buscando entrada. Então nós vemos aí que essa classe também, a serva do Senhor, fez uma alusão conforme o texto que está aqui no primeiro escrito 239, 240, 241. Diz o seguinte, vi certos grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Muitos nesse grupo estavam em trevas totais. Seus olhos foram dirigidos para o alto, para baixo, em direção à terra, e parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas espalhados por entre esses diferentes grupos haviam pessoas cujo semblante parecia iluminado e cujos olhos se erguiam para o céu. Raios de luz provindo de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente, e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham raio de luz, enquanto anjos maus cercavam os que estavam em trevas. Ouvi a voz do anjo clamar, temei a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar todos os que a recebessem.
Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz, olha só, do céu, dizendo que ela que era enviada para desviá-lo. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Seus rostos brilhavam com santo gozo, enquanto seu olhar era dirigido para Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Tudo isso aqui durante o clamor da meia-noite, né? Pregando a mensagem do primeiro anjo, que era clamor da meia-noite também. Ao erguerem eles este clamor, vi os que estavam em trevas os empurrando com o lado e com os ombros. Então muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separavam desses grupos. Ao estarem fazendo isso, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados, passaram alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irados e gestos ameaçadores, e reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então, esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós temos a luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens, e foi dito que esses eram os pastores e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que outros a recebessem. Então aqui cumpre ao pé da letra justamente essa experiência, que nem entravam e nem permitiam que outros entrassem. Assim, da forma, os irmãos vão observar que na segunda aplicação a experiência não é diferente. Também aqueles que rejeitaram a mensagem do clamor da meia-noite impediram que outros recebessem. Eles não queriam permitir que fosse compreendida essas verdades. Entramos então agora para a sexta pergunta, continuando a leitura. Que mensagem angélica começa a ser proclamada, né? No livro de Lucas, no capítulo 22, aliás, no capítulo 6, Lucas 6, verso 22, um texto bastante conhecido que nos diz o seguinte: bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem ou vos excluírem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Então existe uma bem-aventurança aqui para nós que passamos por essa experiência, para aqueles irmãos que passaram por uma experiência semelhante. Então há essa bem-aventurança. Mas a pergunta é, continuando a leitura na mesma sequência, que mensagem angélica começa a ser proclamada? Vi que os que estimavam a luz olhavam para o alto com ardente desejo, esperando que Jesus viesse e os levasse para si. Logo, uma nuvem passou sobre eles e seus rostos ficaram tristes. Indaguei a causa desta nuvem e foi mostrado que era o seu desapontamento. O tempo em que esperava o seu Salvador havia passado e Jesus não viera. Recaindo o desencorajamento sobre os expectantes, os pastores e líderes que o havia visto antes regozijaram-se, e todos os que haviam rejeitado a luz triunfaram grandemente, enquanto Satanás e seus anjos maus também exultaram. Então ouvi a voz do outro anjo dizendo: caiu Babilônia. Uma luz brilhou sobre os desalentados, e com ardentes desejos por seu aparecimento fixaram de novo os olhos em Jesus. Vi um número de anjos conversando com aqueles que havia clamado: caiu Babilônia, e esses uniram-se com ele na exclamação: aí vem o esposo sair ao seu encontro. Em outras palavras, o que eles falavam? Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Mas aquelas igrejas que rejeitaram essa mensagem, tornou-se o quê? Babilônia, sai dela, povo meu. Vem ao encontro de quem? Do esposo que agora vinha, dia 22 de outubro. Aí diz mais ainda: ao suscitarem eles harmoniosamente o clamor entre os diferentes grupos, os que rejeitaram a luz os empurravam e com olhares de ódio deles escarneciam e zombavam. Mas os anjos de Deus convergiam suas asas sobre os perseguidos, enquanto Satanás e seus anjos procuravam lançar trevas ao redor deles a fim de levá-los a rejeitar a luz do céu. Então, nós vemos aqui que dessa forma a mensagem do segundo anjo vem dar justamente ênfase. O clamor da meia-noite vem dar poder e força à mensagem do segundo. Por quê? Sem o clamor da meia-noite não haveria necessidade da vinda do segundo anjo.
Como que iam clamar caiu Babilônia se a igreja não havia rejeitado nenhuma mensagem? Antes, o clamor desperta as virgens para dar a mensagem nas igrejas. E agora, ao elas darem a mensagem, que a mensagem é rejeitada. E ao ser rejeitada essa mensagem de 22 de outubro, do anúncio da data 22 de outubro, vem o segundo anjo e fala o que? Caiu Babilônia. Essa mensagem do clamor é que dá poder e força realmente à mensagem do segundo anjo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos a cada dia buscar conhecimento na palavra de Deus e possamos então aplicar, dar a interpretação adequadamente a seu tempo, cada texto no seu devido lugar. Esse é o meu desejo de oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.